Nas sombras da tradição judaico-cristã, oculto por séculos nos recessos das cavernas de Qumran e preservado a duras penas pela Igreja Ortodoxa Etíope, existe um texto tão revolucionário que sua simples existência desafia os alicerces das religiões abraâmicas. O Livro dos Jubileus, também conhecido como a Pequena Gênese, não é meramente mais um texto apócrifo entre muitos, é a peça faltante no quebra-cabeça da espiritualidade ocidental. Um documento que conecta de forma inquestionável as tradições mais antigas do judaísmo com os mistérios do cristianismo primitivo e as raízes ocultas das sociedades secretas modernas. A origem deste texto é tão extraordinária quanto seu conteúdo. Segundo a própria obra, trata-se de uma revelação dada a Moisés pelo anjo da face durante seus 40 dias no Monte Sinai, não apenas as tábuas da lei que todos conhecemos, mas um completo sistema de conhecimento que incluía a verdadeira história da criação, a cronologia exata dos eventos desde Adão até os dias de Moisés, e os segredos celestiais que explicam a relação entre Deus, os anjos e a humanidade. O que torna esta afirmação tão perturbadora é que muitos dos detalhes contidos nos Jubileus encontram eco não apenas em outros textos apócrifos como o Livro de Enoque, mas em tradições orais preservadas por seitas judaicas antigas e até em mitos mesopotâmicos muito anteriores ao judaísmo. A narrativa da criação nos Jubileus contém detalhes que transformam completamente nossa compreensão do Gênesis. Enquanto a Bíblia canônica apresenta uma versão relativamente simples da criação em 6 dias, os Jubileus revelam que cada dia da criação correspondia na verdade a um dia do Senhor, um período indeterminado que poderia equivaler a milhares de anos terrestres. Mais impressionante ainda é a descrição do Jardim do Éden não como um lugar meramente físico, mas como um espaço sagrado que existia simultaneamente no plano terreno e no celestial, um conceito que ecoa fortemente nas visões cabalísticas posteriores. A queda do homem é narrada com riquezas de detalhes que faltam no Gênesis tradicional. Segundo os Jubileus, a serpente que tentou Eva não era um mero animal, mas um instrumento de Mastema, o líder dos espíritos malignos que conseguiu permissão de Deus para testar a humanidade. A expulsão do Éden é descrita não como um evento instantâneo, mas como um processo gradual onde Adão e Eva foram primeiro levados para uma região a leste do jardim, onde tiveram que aprender a cultivar a terra em novas condições muito mais difíceis. E num detalhe que contradiz frontalmente a teologia tradicional, os Jubileus afirmam que Adão foi permitido a retornar ao Éden antes de sua morte, uma informação que transforma completamente nossa compreensão do conceito de perdão divino. Mas é na narrativa dos Filhos de Deus que os Jubileus realmente se distancia radicalmente do texto bíblico canônico. Enquanto o Gênesis menciona apenas de passagem que os Filhos de Deus tomaram as filhas dos homens por esposas, os Jubileus nomeia os anjos envolvidos, com Azazel como líder, detalha seus crimes e descreve como eles ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos que aceleraram artificialmente o desenvolvimento da civilização. A metalurgia, a fabricação de armas, a cosmética, a astrologia e até técnicas de aborto, todos esses conhecimentos, segundo os Jubileus, foram revelados prematuramente à humanidade por anjos rebeldes, corrompendo o desenvolvimento natural da sociedade humana. O resultado dessa intervenção angelical foi o surgimento dos Nefilins, gigantes que consumiam todos os recursos naturais e eventualmente começaram a devorar os próprios humanos. Esta narrativa, muito mais detalhada que a versão canônica, apresenta paralelos impressionantes com os mitos sumérios sobre os Anunnaki e com as tabuletas mesopotâmicas que descrevem seres divinos que desceram à Terra para minerar ouro. A semelhança é tão marcante que levanta questões profundas sobre as origens comuns dessas tradições. O sistema de jubileus apresentado no texto é talvez sua contribuição mais revolucionária. Cada jubileu compreende 49 anos, 7 semanas de anos, seguido por um 50º ano de libertação total. Mas a genialidade do sistema vai muito além dessa simples contagem. O calendário solar perfeito de 364 dias exatos, 52 semanas perfeitas, dividido em 4 estações de exatas 13 semanas cada, com cada mês tendo precisamente 30 dias, 12 vezes 30 igual 360, mais 4 dias especiais que completam o ciclo. Este sistema garantia que todas as festas religiosas caíssem no mesmo dia da semana todo o ano, e que os solstícios e equinócios sempre ocorressem nas mesmas datas, uma precisão que contrastava fortemente com os calendários lunares usados pelas culturas vizinhas. A engenharia social divina embutida no sistema do jubileu é ainda mais impressionante. No 50º ano, ocorria o perdão universal de todas as dívidas, a libertação de todos os escravos hebreus,
A devolução de todas as terras aos seus proprietários originais. Um descanso completo para a terra cultivada. Este sistema radical de reset social periódico era tão avançado que ainda hoje desafia nossas concepções de justiça econômica e organização social. Os essênios, guardiões desse conhecimento, calcularam meticulosamente que desde a criação até o dia do julgamento haveria exatamente 49 gerações, e acreditavam piamente que viviam no último jubileu antes da redenção final. Uma crença que influenciou profundamente João Batista e possivelmente o próprio Jesus. A conexão entre os jubileus e Jesus é um dos aspectos mais fascinantes e menos explorados. Quando Jesus promete ao bom ladrão na cruz que hoje mesmo estariam juntos no paraíso, ele está ecoando diretamente a teologia dos jubileus, que revela o segredo de que Adão foi permitido a retornar ao Éden antes de morrer. Os exorcismos praticados por Jesus ganham nova dimensão quando descobrimos que, segundo os jubileus, 10% dos anjos caídos foram deixados na terra sob comando de Mastema, especificamente para testar os humanos. E quando Jesus lê na sinagoga a passagem de Isaías sobre proclamar liberdade aos cativos, ele está invocando a linguagem do ano do jubileu, mas dando-lhe um significado espiritual que ameaçava as estruturas de poder religioso da época. A influência dos jubileus na maçonaria é tão evidente que chega a ser desconfortável para estudiosos tradicionais. O calendário maçônico de Ano Lucis, que começa em 4000 a.C., coincide com a cronologia dos jubileus. A lenda maçônica de Enoque construindo câmaras secretas para preservar conhecimento contra o dilúvio encontra seu paralelo exato nos jubileus, onde Enoque é descrito como o primeiro escriba da humanidade, aquele que aprendeu a escrita diretamente com os anjos. A obsessão maçônica com geometria sagrada e números perfeitos reflete o mesmo espírito que criou o sistema de 364 dias, um código que pode estar relacionado ao ciclo lunar de 28 dias. 13 vezes 28 igual 364, usado em cálculos que ainda não compreendemos completamente. A supressão dos jubileus pela Igreja primitiva não foi acidental. Um texto que afirmava que Moisés recebeu revelações diretas de um anjo, sem necessidade de instituição religiosa intermediária. Continha conhecimentos astronômicos avançados que contradiziam o geocentrismo oficial. Descrevia um sistema de justiça social radical que ameaçava as estruturas de poder. Previa um fim dos tempos com precisão matemática que poderia ser usado contra a autoridade estabelecida. Era simplesmente demasiado perigoso para ser incluído no cânon oficial. Mas como todo conhecimento verdadeiramente importante, ele não pôde ser completamente destruído. Sobreviveu nas tradições da Igreja etíope, ressurgiu nos manuscritos do Mar Morto, e ecoou através dos séculos nas sociedades secretas que preservaram seu legado. Hoje, em nossa era de desencanto com as instituições religiosas tradicionais e de busca por espiritualidade autêntica, os jubileus falam conosco com uma voz surpreendentemente contemporânea. Eles nos lembram que o tempo não é linear, mas cíclico, e que a cada ciclo completado, o universo nos oferece uma chance de recomeço. O conhecimento divino nunca pode ser completamente controlado por instituições, ele sempre encontra um caminho para ressurgir. A verdadeira espiritualidade está nas margens, nos textos proibidos, nas tradições subterrâneas que o poder tentou apagar. Nossa relação com o divino é mais complexa e multifacetada do que as religiões oficiais nos deixaram crer. O livro dos jubileus não é apenas um texto antigo, é um espelho que reflete nosso próprio lugar no cosmos e nosso relacionamento com o sagrado. Ele nos desafia a questionar quantas outras verdades nos foram escondidas. Que outros conhecimentos transformadores aguardam redescoberta em cavernas esquecidas ou bibliotecas proibidas? E o que faremos agora que esta verdade veio à luz? Porque os ciclos do jubileu continuam girando inexoravelmente, o relógio cósmico continua sua contagem, e a cada volta completa, a oportunidade de despertar se apresenta novamente. A questão que fica é, desta vez, estaremos prontos para ver?